Lucas, capítulo 17. Enquanto você acha esse texto, eu quero dizer aos irmãos que eu não pensava, a priori, eu estava pensando em trazer uma outra mensagem durante a semana, mas uma cena da nossa vigília me despertou, me fez entender que precisava falar novamente, sobre um tema que é muito caro para nós cristãos e para todas as pessoas de modo geral. Lucas 17, a partir do verso 3. Quem achou diz amém. Quem não achou, misericórdia. Diz assim: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar? Pai querido, colocamos a nossa vida mais uma vez em Tua presença, louvamos a Ti por tudo que o Senhor tem feito nesse dia, agradecemos, Senhor, por estarmos em Tua casa, diante da Tua palavra agora, pedimos que o Teu Espírito nos acenda a luz, nos ilumine, traga luz à nossa mente, e esta palavra revelada, ou melhor, iluminada, trazida a verdade à nossa mente, encontre no nosso coração o abrigo necessário para que nós sejamos tocados por Ti. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Quando foi a última vez que você teve que perdoar alguém por uma ofensa muito grave? A pergunta é tão interessante que as expressões que eu vejo daqui de cima são ótimas. Foi fácil perdoá-la? Tem sido fácil lidar com a ideia do perdão? Você tem facilidade para perdoar? Eu quero falar sobre o perdão nessa manhã, com base nesse texto. Chamar essa mensagem de perdão, a faxina da alma. As perguntas que eu fiz procedem, e elas procedem em primeiro lugar, porque perdão é um tema fundamental nas Escrituras e na vida cristã. Nós estamos aqui porque Deus nos perdoou. Muito embora
a gente tem às vezes uma concepção errada do que seja o perdão. Porque pensamos, via de regra, que perdoar não exige a implicação de muitas coisas. Perdoar, nós pensamos, não exige a implicação do pagamento da pena, o que é um erro grave. Não existe perdão sem pagamento. Quando alguém perdoa alguém, alguém pagou a conta que foi contraída. Quando há perdão de alguma causa, significa que alguém ficou no prejuízo, até porque perdão tem a sua raiz latina, na palavra perdere, perdonare, perder. Perdoar é perder, perdoar é ficar no prejuízo. Alguém paga a conta. O que é perdão para alguém, contudo, é o pagamento de conta para outro. Eu digo que o perdão é um tema caro para nós, cristãos, e para a fé cristã, porque nós estamos aqui por causa do perdão de Deus sobre nós. Um perdão que, contudo, exigiu que alguém pagasse a dívida. Para nós, perdão. Para nós, graça. Para Cristo, o sacrifício do pagamento da dívida. Alguém precisava pagar. Um juiz que apenas perdoa a causa de outra pessoa não comete justiça. Alguém precisa pagar, e Cristo pagou por nós. Perdão para nós, então, é um tema caro nesse sentido, porque é um tema caro para as Escrituras e para a vida cristã. Em segundo lugar, também, a pergunta procede, porque, via de regra, nunca é fácil perdoar. Quando eu perguntei a você, você tem facilidade de perdoar? Talvez você tenha respondido para você mesmo, eu sou um cara que perdoa bem. É a semelhança daquele irmão que foi considerado o irmão mais humilde daquela congregação. Gente boa, o irmão era simples, de uma simplicidade, uma humildade tão grande, que um dia fizeram uma votação na igreja para definir quem era o irmão mais humilde, e ele ganhou. E ele ganhou um bottom. Deram para ele um bottom, o irmão mais humilde da igreja. No domingo seguinte, ele foi para a igreja, para o culto, com o bottom na camisa. Alguém pegou o bottom dele e disse assim: você já não merece mais. Quando a gente pergunta, perdoar é fácil? E algumas pessoas dizem, perdoar, eu perdoo com facilidade. A gente só fala isso quando, na verdade, a gente não teve ainda algo grave para perdoar. Porque, via de regra, nunca é fácil perdoar. C.S. Lewis, escritor cristão, teólogo, ele diz que é mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. É fácil falar sobre perdão até ter alguém para perdoar. E aqui, ele diz que amar a todos é fácil, o desafio é amar quem nos persegue. E cita uma frase que ficou célebre, que diz: eu amo a humanidade, o que eu não suporto são as pessoas. Perdoar é difícil, porque perdoar é perder. Segundo Roais, o dicionário, perdão é a remissão de pena, de ofensa ou dívida. É desculpa, é o induto. É o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era de seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. E perdoar significa abandonar o direito de reivindicar o que se tem direito. Segundo a Bíblia, diversas palavras foram traduzidas por perdão.
mas palavras que possuem como significado original cobrir, levantar, deixar ir, ser gracioso com, soltar, desatar. Russell Norman Champlin, teólogo evangélico, diz que o perdão humano é um ato da alma mediante o qual a pessoa ofendida permite que o seu ofensor fique livre, esquecendo-se então da ofensa. Por isso que a gente diz, né? Quem ofende esquece. O ofendido, entretanto, tem o desafio também de esquecer. Certo psicólogo, num ensaio de psicologia, diz que o perdão interpessoal é uma atitude moral na qual uma pessoa considera abdicar do direito ao ressentimento, julgamento negativo e comportamento negativo para com a outra pessoa que a ofendeu injustamente e, ao mesmo tempo, nutrir sentimentos imerecidos de compaixão, misericórdia e, possivelmente, amor pelo ofensor. Santo Agostinho, acerca do perdão, escreve: a lei divina exige, deve o homem amar a Deus, a si mesmo e ao próximo. Dentre os elementos humanos próprios da vida, encontra-se o perdão. Do contrário, a gente não consegue viver em comunidade. Do contrário, a gente não consegue viver no casamento. Do contrário, a gente não consegue viver com relações sociais e interpessoais. Porque nós erramos, e as pessoas erram conosco em todo o tempo. Gerald Jampolsky, um renomado psiquiatra alemão, escreve um livro chamado Perdão, a cura para todos os males. Ele não é evangélico, mas ele diz que perdoar significa ver a luz de Deus em todas as pessoas, independentemente de como se comportem. Ele diz que o que precisamos perdoar nos outros, via de regra, pode ser algo que está em nós mesmos e ocultamos da nossa consciência. Às vezes, por isso é tão brabo e difícil perdoar, porque parece ser um espelho. Perdoar a ofensa do outro é encarar o meu próprio defeito. Ele fala sobre relações conjugais e ele diz que os melhores casamentos são os construídos sobre o alicerce do perdão. Porque se não tiver perdão, como é que você fica 30 anos casado? 40, 50. Não perdoar, diz ele, é decidir sofrer. E o perdão é o melhor de todos os agentes de cura. Perdoar é renunciar a toda a vã esperança de ter um passado melhor, porque ninguém pode voltar atrás e mudar o que aconteceu, para realisticamente se obter um presente e futuro melhores. Quem não perdoa vive preso ao passado, e quem vive preso ao passado não experimenta viver o presente, e quem não vive o presente não constrói o seu futuro. Jesus perdoou quando estava na cruz. Vocês lembram? Lucas 23, 34, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E ele fez isso numa demonstração clara de que o perdão é a demonstração de maturidade. O perdão é a demonstração de compaixão e misericórdia. O perdão é demonstração de amor. Paulo diz que se aqueles que crucificaram Cristo soubessem quem crucificavam, nunca teriam crucificado ao Senhor da glória. 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 a 8. Mas o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? O texto que nós lemos fala de um momento em que Jesus está com seus discípulos. E surge o tema do perdão. E aí os seus discípulos, numa
numa expressão aparentemente extremamente piedosa, segundo a lei judaica: mestre, quantas vezes então devemos perdoar quem nos ofende? Até 7 vezes. 7 vezes era o ápice, né? 7 é um número de plenitude. Deus criou todas as coisas em 6 dias, no 7º ele cessou as suas obras, ele descansou, ele viu que toda a criação era boa. Será que até 7 vezes? Em outro momento essa pergunta vai receber de Jesus a resposta: não te digo 7 vezes, mas tantas quantas forem 70 vezes 7, vier ter contigo e dizer: estou arrependido, perdoa-me. Aí os discípulos, numa demonstração de piedade, novamente, né, porque discípulo de Jesus é muito piedoso, né, gente? A gente é gente muito piedosa. A gente não quer se esconder e se eximir da nossa responsabilidade. E aí o que ele diz? O que eles dizem? Então, se é assim, é um negócio brabo demais, é muito difícil. Como é que a gente faz? Senhor, a gente precisa de mais fé. A gente precisa de oração e jejum para perdoar. A gente precisa de vigília. Aumenta-nos a fé. Dá-nos o poder da gente fazer isso. E aí Jesus conta para eles uma história que, quando você lê, aparentemente não tem nada a ver o peixe com a Coca-Cola. Jesus faz uma pequena parábola dizendo acerca de um homem, e é preciso a gente entender essa parábola à luz do contexto da época, que tem um servo. O servo é um escravo. A palavra servo traduzida, ela para o português, né, a tradução servo traz para nós hoje uma conotação diferente, né? Porque quem é servo? Quando a gente fala assim, Deus nos chamou para servir, o irmão da igreja pensa assim, né? Nós pensamos assim, aquele serviço voluntário, né? Eu quero amar o meu irmão. Mas a palavra doulos, ela traduzida por servo, muitas vezes no Novo Testamento, ela quer dizer escravo. Alguém que era servo porque tinha alguém que era senhor. Naquele tempo havia escravidão. Se havia escravidão, havia a pessoa que era a dona do escravo e o escravo que não era dono de si mesmo. Por isso Jesus diz: qual é o homem que, tendo um escravo, alguém que trabalha ao seu serviço, depois que volta do campo, vai comer primeiro, tocar a sua vida, sem que antes ele tenha de cumprir com outras responsabilidades com seu senhor? Qual é o homem que, sendo um escravo, volta, vai tomar o seu banho, comer e depois descansar, sem que antes, contudo, ele prepare a comida para o seu senhor, cinge as suas vestes, põe a mesa para o seu senhor? E depois de ter feito tudo isso, Jesus pergunta na parábola: o Senhor, que é o dono dele, que o comprou, que o sustenta, precisa agradecê-lo por ele ter feito aquilo? A resposta é óbvia na cabeça dos discípulos de Jesus: é claro que não. Ele é um escravo, ele serve para isso. Ele está ali, ele recebe salário e subsídio para viver, ele recebe para isso. Não tem que agradecer. Ele fez apenas o que lhe competia fazer. A resposta está clara na mente dos discípulos. Então Jesus diz: então vocês, quando fizerem o que vos for mandado, digam assim: somos servos inúteis, não fizemos nada mais, nada menos do que era da nossa obrigação. Os discípulos estão tentando tratar o tema do perdão sob o guarda-chuva
da espiritualidade. Senhor, aumenta a nossa fé, porque isso é coisa difícil demais, né? Aquelas coisas que a gente fala para Deus. Deus, está difícil de perdoar esse irmão, está difícil de perdoar essa irmã, está difícil de perdoar essa pessoa que me fez isso, eu estou com ela atravessada na minha garganta, isso não dá. Não dá, eu preciso de fé. Quando Deus está dizendo o problema de perdão não é um problema de fé, é um problema de consciência da sua responsabilidade. Perdão não é tema de fé, perdão é tema de obediência. Quem foi perdoado precisa perdoar. E é essa a primeira questão. Perdoar é uma questão de obediência, a parábola é clara sobre isso. Certo comentarista desse texto diz que o perdão deve ser primeiramente concedido e não sentido. Porque o perdão é um tema de obediência e não de boa vontade. Jesus deixa isso claro em tantos textos bíblicos. Se você é um cristão, você precisa perdoar. E você não precisa perdoar somente por outros motivos, senão primeiramente pelo motivo de que você foi perdoado de uma ofensa grave demais. Em Cristo, aquele que é cristão, em Cristo foi perdoado pela maior de todas as ofensas que um ser humano pode fazer, que é macular a santidade de Deus por causa dos seus pecados. Logo, em primeiro lugar, perdoar é uma questão de obediência, não tem nada a ver com espiritualidade. Tem a ver com maturidade, tem a ver com responsabilidade, mas não tem a ver com espiritualidade. Não tem a ver com boa vontade. Não tem a ver com sentimentalismo. Eu não sinto ainda no meu coração. Você está sentindo alguma coisa no seu coração? Procura um cardiologista. Em segundo lugar, perdoar é uma questão de coerência. Por que devemos perdoar? Porque é uma questão de obediência, mas em segundo, porque é uma questão de coerência. Vocês lembram da parábola do credor incompassivo, que está lá em Mateus 18, do 15 ao 33? Jesus conta uma história de que um homem chega diante do rei com uma dívida impagável. Ele devia ao rei 10.000 talentos. 10.000 talentos era uma dívida impagável para uma pessoa. Um ser humano não pagaria essa dívida numa vida. Pensa uma dívida que seria impagável para você. Pensa numa dívida que nem se você ganhasse em 5 prêmios da Mega Sena, sozinho, você ia conseguir pagar. Então você tem essa dívida, e esse homem chega diante do rei, porque ele está prestes a ser mandado para cumprir a pena em função dessa dívida, e ele pede ao rei, e ele clama ao rei: sê benevolente comigo, que tudo te pagarei. Mentira, não tem como pagar. E o rei é benevolente com ele, e o rei perdoa a sua dívida, isto é, fica no prejuízo daqueles 10.000 talentos, e o homem sai soltinho do palácio, feliz da vida. Mas ainda dentro do terreno, ainda do espaço que pertencia ao palácio, ele encontra, diz Jesus, um conservo seu. O que é? Outra pessoa como ele, um outro cidadão, um amigo, vizinho, que lhe devia 100 denários. 100 denários. Sabe o que equivalia a 100 denários? 100 dias de trabalho braçal de um trabalhador. 100 dias de salário mínimo. Qual é o salário mínimo aí, o valor diário? 1.300 por mês. Por dia dá quanto? Faça a dívida e multiplique por 100.
1.300 aí, vezes 3 meses, 3.900, 4.000 e poucos reais. Só fazendo um chute aqui para a gente entender, né? 100 dias de trabalho braçal de um trabalhador, de valor. Era pagável, mas para o cara era uma dívida muito grande. E ao encontrar esse camarada que lhe devia 100 denários, o texto diz que ele pega o cara pelo pescoço, sacode e diz assim: você vai me pagar tudo que deve. E o rapaz diz para ele: tem misericórdia de mim, se for possível, se você tiver, eu pago tudo isso. Mas ele lança aquele homem na cadeia, dizendo para ele: você vai me pagar até o último centavo. Qual a ironia desse destino, dessa história? É que tem alguém que está passando e vê aquele negócio, mas que tinha presenciado, um tempo antes, aquele homem ter pedido perdão ao rei. E aí ele vem ao rei e diz assim: olha só, rei, sabe aquele cara que tu perdoou ali, os 10.000 talentos? Rapaz, o bichão, quando saiu daqui, encontrou um camarada que devia 100 denários a ele. Pegou pelo pescoço, sacudiu, botou o cara na cadeia, dizendo que não ia perdoar. Tu acredita nisso? O rei se enfurece. O texto diz, chama esse cabra aqui e diz para ele: tu vai para a cadeia também. E só sai dali depois que pagar o último centavo. Perdoar é uma questão de coerência, porque o rei diz a ele: não devias tu ter tratado o teu conservo com a mesma benevolência e misericórdia que eu te tratei? Essa é uma ilustração da vida cristã. Tínhamos uma dívida de morte com Deus e Ele nos perdoou os 10.000 talentos. Mas nós não perdoamos os 100, 200, 300 denários, 1.000 que sejam do irmão. E vivemos então amargurados e aprisionados por isso. Hernandes Dias Lopes diz que é impossível termos uma vida cristã saudável sem o exercício do perdão. Quem não perdoa não pode adorar a Deus, não pode sequer trazer a sua oferta ao altar. Quem não perdoa tem suas orações interrompidas e tem dificuldade em receber o perdão de Deus. Mateus capítulo 5 e capítulo 6 falam sobre isso. Se você trouxer a sua oferta ao altar, lembrar que tem algum irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta aguardando para quando você voltar, mas vai lá e se reconcilia com teu irmão. Na oração que Jesus ensinou aos discípulos, ele diz: perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem. Que oração terrível, que pancada. Perdoa, Senhor, a minha. Você tem coragem de fazer essa oração? Você tem coragem de fazer essa oração agora? Senhor, pensa no seu pecado, pensemos no nosso. A gente fala assim, parece só que é daqui para aí, né? Não é. Pensemos nos nossos pecados. Pensa no seu. Senhor, perdoa essa minha ofensa, como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Repete. Como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Pensa nisso. Como é que você tem perdoado quem tem te ofendido? Terceiro lugar,
Perdoar é uma questão de sobrevivência. Jesus disse, em Mateus 18, 34 e 35, sobre esse texto, da parábola do credor incompassivo, que o homem era posto na prisão e ele seria atormentado. Mateus 18, abre sua Bíblia comigo. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Perdoar é uma questão de sobrevivência. Hernandes Dias Lopes continua sobre esse texto, dizendo que quem não perdoa adoece física, emocional e espiritualmente, porque é entregue aos verdugos da consciência. Portanto, o perdão não é uma opção para o crente, mas uma necessidade imperativa para se remover o lixo da alma. Interessante que a gente vive num tempo em que os aplicativos de celular, cada vez que a gente abre um aplicativo, utiliza alguma coisa, ele vai acumulando lixo no celular, né? Depois de um tempo, a gente tem que apagar sempre um monte de coisa. Apagar o lixo do WhatsApp, apagar o lixo dos vídeos, das fotos, das conversas, dos grupos, dos caches de memória, um monte de coisa que vai ficando dentro do aparelho e vai dificultando o funcionamento do aparelho, ele vai travando, ele vai ficando lento, ele vai ficando lerdo. Mas a gente se esquece de que o lixo na nossa alma também vai nos embrutecendo, vai tirando o nosso desempenho, o nosso vigor, o nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa força. Mais uma vez, o psiquiatra alemão diz que a maioria de nós evitaria tomar uma droga que pode causar efeitos colaterais nocivos. No entanto, nós não somos tão seletivos assim com respeito aos pensamentos e sentimentos que cultivamos. Nem temos consciência dos efeitos tóxicos que esses pensamentos podem ter sobre o nosso corpo. Diz o psiquiatra não cristão, ele diz: a mente rancorosa do ego sempre tem uma boa reserva de medo, miséria, dor, sofrimento, desespero, fraqueza e dúvida. É uma mente que vê os erros como pecados que jamais podem ser perdoados, diz ele. Os efeitos colaterais produzidos pelo cultivo de pensamentos rancorosos pode ter um grande impacto negativo sobre nossa saúde e bem-estar. E sugere que muitos problemas físicos também podem surgir como consequência de pensamentos rancorosos e do cultivo de mágoas. Conclui dizendo que a mente rancorosa oculta da nossa consciência o fato de que, ao nos apegarmos à raiva, ao ressentimento, ao ódio, estamos nos aprisionando. E é interessante que quando a gente não gosta de alguém, quando a gente tem algo contra alguém, quando a gente tem ressentimento de alguém, esse alguém passa a fazer parte da vida da gente mais presentemente do que nunca. A gente senta para almoçar e perde a fome quando aquela pessoa senta do lado. Mas ela não está ali, mas você trouxe ela para sentar do seu lado quando você pensa nela, não é assim? Ela vive com você. Você vai pegar o seu carro, quando você senta, ela sentou no carona, porque você já saiu dali pensando nela. Miserável. Você está numa festa, e ela chega lá do seu lado, de mão dada, porque você só está pensando nela.
Você vai dormir, ela deita do seu lado e diz: eu vou tirar o teu sono hoje. Está rindo, Janete? Não é assim? Por outro lado, o perdão, irmão, pode ser considerado como uma cura para muitas doenças físicas, mentais e problemas emocionais ou psicológicos. Diz ele ainda: o perdão reduz a agitação que leva a problemas físicos. Perdoar reduz o estresse, que vem de pensar em algo doloroso, mas que não pode ser mudado. Quem fez, fez. Infelizmente. Mas você precisa se livrar disso. Você precisa fazer uma faxina na sua alma. Perdoar. O perdão limita a ruminação, que leva ao sentimento de impotência, que reduz a capacidade de alguém cuidar de si mesmo. Perdão é uma cura, é uma libertação. É quando você desata aquela corrente que te prende àquela pessoa e leva ela para tudo quanto é lugar com você. É quando você a deixa ir embora e toca a sua vida. Caminho para o final. Tento responder uma última pergunta. Como perdoar quando isso é extremamente difícil? E aí eu listei algumas orientações de alguns autores. Primeiro, tenha consciência de que não há maneira fácil de perdoar. Não é fácil. Lembre-se, perdoar é perder. Perdoar vai deixar você no prejuízo. Mas é um prejuízo por um lado da ofensa que foi cometida, para você receber o benefício maior, que é da libertação da sua alma. Segundo, esteja disposto a entregar toda a sua raiva e sofrimento a Deus. Joga para Deus. Entrega para Deus. O ressentimento e a vingança, eles geram dentro de nós um desejo inconsciente de vingança. O ressentimento e a mágoa geram dentro de nós um desejo inconsciente de vingança. E a Bíblia diz que a vingança não pertence a nós, a vingança pertence a Deus. E às vezes, sabe qual é a maior vingança? É a pessoa reconhecer que um dia te deu tamanha dor e se reconciliar com você. Sabe qual é a vingança de Deus contra nós, pecadores? Sabe qual foi a maior vingança de Deus, eu penso, contra mim? A maior vingança de Deus contra mim na minha vida foi o dia que Deus me fez nascer de novo. E daquele homem, confiante apenas em si mesmo, ele fez alguém que se rendeu ao senhorio de seu Filho Jesus Cristo. A maior vingança de Deus foi quando ele ouviu da minha própria boca: Senhor, me perdoa, porque eu era cego e não sabia. A maior vingança de Deus contra Paulo não foi destruir Paulo no caminho para Damasco, foi tornar Paulo o apóstolo perseguido. A maior vingança de Deus é aquela quando de inimigos ele abre os olhos e os torna filhos. Entrega para Deus a sua raiva, o seu sofrimento, mas você precisa perdoar. Terceiro, ore pedindo forças e declare o perdão em obediência à palavra de Deus. Você pode ainda não estar livre dos sentimentos, mas pelo menos já estará livre do ofensor. Ele não vai jantar com você essa noite. Quarto lugar, ore pedindo a Deus que gere um perdão também nos seus sentimentos. Livre-se também dos sentimentos ruins.
quinto lugar, quando estiver pronto, procure a pessoa e, se possível, lhe declare o seu perdão. Perdão implica em reparação quando necessário e possível. Eu sei que cometi algo contra alguém, talvez eu não possa reparar o mal que eu fiz, mas eu posso tentar demonstrar que eu também estou arrependido do que fiz. É uma via de duas mãos, tanto de um lado quanto de outro. 6. Sempre que possível, após o perdão, reconcilie-se em sua relação, sempre que possível. Adoção é uma doutrina bíblica pela qual Deus nos torna seus filhos, por meio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nem todo mundo é filho de Deus no sentido universal. Todos nós somos criados por Deus e criaturas de Deus, sem dúvida. Mas quem é filho senão aquele que reconhece o Pai? Mas o interessante de tudo isso é que, quando Deus em Cristo nos perdoa os pecados, Ele podia usar o tipo de perdão que a gente usa. Vou fazer o seguinte, vou perdoar vocês, vocês não me devem mais nada, vocês não vão pagar pelo erro do pecado, porém, eu não quero saber de vocês lá e eu cá. Não é assim que a gente perdoa muitas vezes? Você perdoou fulano? Perdoei. Ele lá e eu cá, para o resto da vida, está tudo certo. Mas o perdão de Deus é interessante, né? Porque Deus nos perdoa os pecados, já não devemos mais nada, resolve o nosso problema legal, jurídico, não temos mais condenação. Mas aí Ele vai e nos torna seus filhos. Então Ele tira o cara do tribunal, que Ele perdoou, e que não deve mais nada em nenhuma condenação, e diz para o cara o seguinte, para o cara e para a cara, né? Para os caras e para as caras. Leva para casa e dá uma escritura, uma certidão de adoção. Agora você é meu filho. E mais, Efésios 1, dá toda a herança que tem. Tudo que eu tenho de herança, eu também te dou. É diferente do perdão que a gente faz. Nem sempre a gente consegue fazer isso, porque isso depende de uma via de duas mãos. Mas sempre que possível, reconcilie-se em sua relação. 7, peça a Deus para lhe dar um coração perdoador. Você que tem facilidade em perdoar, faça uma oração assim mais piedosa de verdade, diz assim, Senhor, me dá um coração mais perdoador de verdade, porque ninguém tem facilidade de perdoar, né, irmão? E sobretudo, por quê? Porque é preciso a gente lembrar que perdoar precisa ser um processo contínuo na nossa vida. Ou você acha que você vai perdoar hoje e está tudo resolvido para amanhã e para depois de amanhã? A gente perdoa hoje, depois de um tempo tem que perdoar de novo, depois de um tempo tem que perdoar de novo, ou não? A gente só comete erro uma única vez. Quantas vezes você já teve que perdoar Edilson, Rosa? A Rosa está de cabelo cortado, olha lá, um penteado bacana. Estou sentindo aí que nessa hora, desse jeito, não tem nem motivo nenhum para perdoar. Está tudo muito bem. Mas quantas vezes você teve que perdoar Edilson nesses 33 anos de casados? Fala, Rosa. Muitas vezes. Vocês olham para Edilson, acham que ele é só esse docinho aqui? Em casa ele é o terror, quem sabe da vida dele é Rosa. Brincadeira, gente, não tem uma pessoa, se é a alma mais pura do Brasil. Eu já ouvi essa frase em algum lugar. Não, estou brincando. Edilson, quantas vezes você teve que perdoar a Rosa Maria? Ih, chegou a rir. Já senti que eu criei um problema ali para hoje, né? Vai ter que rolar perdão hoje, porque algumas poucas, está vendo? Não é assim? Termino, irmãos. Não perdoar
e guardar mágoas e rancor é como tomar veneno todos os dias esperando que o outro morra. Mas o perdão é o melhor remédio para a saúde emocional. Perdão é a asepsia da alma, a faxina da mente, a alforria do coração, a cura das emoções. Perdão é ato de misericórdia e manifestação da graça. Perdão é chamado para resolver os conflitos não resolvidos. Perdão toma como base uma memória dolorosa que quer se converter em uma memória feliz. Você precisa ser mais forte do que esse sentimento de rancor que está dentro de você. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é zerar a conta e não cobrar mais a dívida.